E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. Eu sou o Rubens GP Neto e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast de muita velocidade. Exatamente, principalmente porque nesse daqui exclusivamente vamos de todos os eventos que circularam, tivemos no final de semana, vamos focar mais no GP de Mônaco. Vamos dar só uma comentadinha ali rapidinho sobre nossas impressões sobre as 500 milhas de Indianápolis, mas teve muita coisa no final de semana, teve Fórmula E, teve NASCAR e tem o filme dos carros que vai passar daqui a pouco, então vamos correr aqui para poder assistir. Antes de mais nada, Débora, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente, para auxiliar na manutenção do Boletim do Paddock, do BBcast. Muito obrigado de coração a todos os nossos apoiadores que estão aí com a gente todo mês auxiliando e participando, que a gente tem lá o grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, em que eles são inseridos e participam com a gente, debatem, que nem no dia de hoje que teve corrida, o tempo todo conversando, atualizando. Então é muito bacana a participação de todos. Bom, e tem os apoiadores que pagam a quantia, que tem o nome mencionado aqui no BBcast e também no post do episódio, que são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes e Bruno Shinozaki, do Fim do Grid. Gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. Vocês sabem que vocês são extremamente importantes para este podcast e para o nosso site. E também vou deixar aqui o convite para todas as pessoas que estão escutando este programa para que entrem, conheçam a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo para poder auxiliar na manutenção do nosso site e também outros projetos que o Boletim do Paddock pretende trazer ainda para este ano. Exatamente, pessoal. Bom, e como dito, Débora, vamos ao GP de Mônaco. Antes de mais nada, o pessoal podem ouvir novamente o nosso preview do GP de Mônaco, ou para quem está ouvindo aqui e não ouviu, fica bacana porque é um podcast atemporal, dá para vocês saberem bastante coisas ali. Os previews, eles nunca é exatamente falando do momento da Fórmula 1, é muito mais contando a história do GP. Então, para quem quiser também conhecer dos GPs passados, história, fica a dica de ouvir os previews, é muito interessante, é um podcast que tem um pouquinho mais de cara de contar a história das corridas. E por que isso? O GP de Mônaco, Débora, é um GP que ele é muito mais... É uma corrida bem marcante dentro da Fórmula 1. Apesar de não termos aquelas corridas extremamente disputadas, às vezes elas não são tão alucinantes, diferente da que a gente teve nesse final de semana, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais pra frente. Só que vamos dar aquela pincelada básica, nos treinos livres. Os treinos livres em Mônaco acontecem na quinta-feira. Antes era para poder liberar as pessoas para poder voltarem para suas vidas no final de semana, na sexta-feira. Só que agora Mônaco também tem as corridas da Fórmula 2 disputadas na sexta-feira. E se vocês acompanharam algumas pessoas que estavam nessa corrida, a gente vê que a pista, logo depois que acaba as sessões, tanto de treino livre quanto as corridas das outras categorias, ela vira uma pista completamente liberada, para as pessoas andarem, porque tem vários barzinhos, tem vários comércios ali. Tem um texto que eu achei muito legal no site da Fórmula 1, que é falando um pouco do traçado e todas as características que tem, porque Mônaco, por ser um circuito de rua, nós temos esse apego justamente pelas coisas que compõem o cenário dessa corrida, Bom, mas falando então dos treinos livres, o primeiro treino livre foi liderado pelo Hamilton. A gente teve a bandeira preta para Haas, que acabou sendo por conta da falta de comunicação dos boxes com os carros que estavam na pista e também a falta de telemetria. A gente sabe que não tem como ficarem sem esses dados, porque é uma forma da FIA controlar e entender o que está acontecendo com os carros, então não era possível não ter. Diferente do que a gente vê em algumas outras pistas, em que tem muitas batidas, vários problemas, Mônaco não teve, foi sessões bem tranquilas. Elas até davam a aparência de que eram muito longas, apesar de ser o mesmo tempo, porque os pilotos davam várias e várias voltas e parecia que não saía daquilo. E para Mônaco, como foi utilizado os pneus mais macios,
eles estavam tentando verificar principalmente as duas gomas, né, a macia e a média, para poder traçar as estratégias para o domingo, né. O segundo treino livre também foi liderado pelo Hamilton, foi quando a gente teve as simulações de corrida, mas também tivemos aquelas disputas por volta rápida, vimos bastante da Ferrari, Mercedes e Red Bull juntas ali. Depois, durante o terceiro treino livre, que já foi realizado no sábado, o Charles Leclerc acabou, né, na ponta, e aí começou aquela coisa de colocarem nas costas dele que a classificação era pra vir pra ele, né. A gente sabia que o carro da Ferrari não tava lá, aquelas coisas, ele é um carro com vários problemas, a equipe tá tentando trabalhar para poder melhorar esse carro. Então, ao meu ver, quando estava assistindo a classificação, não acreditava realmente, antes, né, do início, que o Leclerc poderia conseguir a pole. Eu tava vendo mais se eu estivesse apostando em alguém, seria mais pro Max Verstappen, por conta dos carros da Red Bull que estavam se dando bem com o circuito, mas logo depois a gente seguiu para a classificação. Bom, ainda durante o terceiro treino livre, o Vettel acabou batendo com 18 minutos de sessão, ele danificou a suspensão, foi levado para os boxes, não retornou mais para a pista e também gerou aquela tensão com relação se ele ia conseguir participar da classificação ou não, né? Que por conta do ano passado, o Verstappen tinha batido durante o terceiro treino livre e não conseguiu retornar para a classificação. Mas a batida do Vettel foi um pouco mais simples, eles conseguiram devolver o carro para a pista durante a classificação e a gente teve, acho que foi uma classificação bem intensa, né? A classificação, né, Débora, teve um começo assim, algumas equipes já foram para a pista, né, buscando o tempo para poder conseguir ir para o Q2, que uma coisa que eu observei é que muitas equipes apostaram somente em uma volta, entre elas a Ferrari. O Vettel foi um que quase ficou de fora, né? Porque ele fez uma volta boa, mas só que conforme os demais foram fazendo e foi baixando, foi jogando eles para baixo e o Vettel ficou muito mais abaixo do que os demais. Foi uma coisa que a gente já podia identificar pelos treinos livres, que a melhor volta do pneu nessa pista não era justamente naquela volta de saída, né? Logo depois do aquecimento, a volta rápida. Então tinha que se preparar mais a goma para poder conseguir uma volta rápida. Alguns pilotos foram para 4 voltas, né? 2 voltas rápidas e entre elas aquela de resfriamento, mas era uma coisa constante para poder manter ela aquecida. As voltas não eram aquela coisa, né? Elas ainda foram giros altos, mas a da Ferrari assustava, porque eles estavam apostando em 1,12, enquanto a gente via que a pista estava melhorando, os pilotos estavam buscando melhorar suas voltas e que vários já estavam andando na casa de 1,11 alto. Exato, e aí foi a hora que a gente teve a surpresa do que o Vettel estava fora, né? E o Leclerc estava bem ali entre os 10 primeiros, né? Mas só que tinha muitos pilotos bons abaixo que poderiam abaixar o tempo. O que aconteceu no final, né? Porque, salvo engano, as Renault começou a melhorar tempo, as McLaren começou a melhorar tempo, a Toro Rosso começou a melhorar tempo e começou a jogar o Charles Leclerc lá para baixo. Até que no final não foi nem o Vettel que tirou, né? Foi o Hülkenberg. O Vettel, ele tinha errado na volta, então ele acabou prejudicando um pouco os compostos. Voltou para os boxes, então a equipe sabia que precisava fazer o trabalho de trocar os pneus e devolver ele rápido. Ele também tinha dado um beijozinho ali no muro de contenção, então ele precisou passar por uma verificação rápida e voltar para a pista, mas o Leclerc eles foram deixando. Ele já tava fora do carro. O Leclerc, ele já tinha avisado pra equipe, olha, eu acredito que a minha volta não é tão boa e que me faça ficar, né? Eles não, vai dar pra poder passar no limite, a gente vai passar no limite. E acho que eles não contavam realmente com a volta do Hülkenberg, porque foi ele que tirou o Leclerc. E o tempo do Leclerc foi 1:12.149. Ele tava rodando junto com os 2 carros da Racing Point. E mais atrás, com 1:13, vinham os carros da Williams. Bom, e no final das contas, o Leclerc fica no Q1, que é pra desespero dos fãs, mas só que agora vamos só dar uma conversada sobre isso, em que eu tenho uma opinião que a culpa é dos dois, é tanto da equipe como do piloto, que eu acho que assim, não é só o piloto confiar no engenheiro, eu acho que o piloto também ele tem que ter voz ativa
pra falar, olha, eu quero entrar, eu quero Eu acho ir que não pra bastava pista. só ele avisar, né, que ele tava sentindo que os tempos iam melhorar. Ele deveria ter pressionado um pouco mais para poder realmente retornar para a pista e pelo menos melhorar um pouquinho, mas eu acho que a Ferrari pensou naquilo, né? Não vamos desperdiçar jogos de pneu se não for necessário. E acabou que ele ficou com um monte de pneu novo pra nada, porque foi um final de semana que ele nem correu. Não, porque ele pode dividir com a família que já tá lá, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: eles ficaram tanto batendo em cima da Ferrari, mas só que já é a segunda vez que o Leclerc também ele fica fora de uma classificação por erro dele também. Eu acho que tivemos 2 momentos na corrida em que teve erro de equipe, mas erro de piloto, e o pessoal só fica culpando a equipe. Eu acho que a Ferrari teve culpa, mas o Leclerc também ele já é um piloto que, por estar na Ferrari, ele tem que ter esse pulso de firme de falar, olha, eu quero entrar. Ah, mas vai gastar o jogo de pneu? Não, tudo bem. Coloca um pneu que eu fiz 1 volta, 2 voltas, já que o composto estava tendo um rendimento, até na sua 4ª, 5ª volta, estava tendo um rendimento bem parecido. Então não tinha tanto, não era tão grande a diferença. E ele já tinha feito um melhor tempo no terceiro treino livre, então a equipe tinha dados suficientes para saber o quanto que ele poderia render com os pneus. Então acho que é tanto o erro da equipe como do Leclerc. Primeiro, é o Leclerc não ter buscado o melhor também no Q1. Sabe, que ele ter dado uma volta de vó no autódromo, não, na pista, né? Pra poder, desfilou praticamente na frente dos amigos, dos conhecidos lá. É bonitinho falar que pega o ônibus ali, mas só que faz uma coisa dessa, depois posta a foto no Twitter, faz textinho bonitinho, tal. Mas, cara, o Leclerc também tá errando de uma forma... Agora sim tá valendo a pena falar que ele é estúpido, porque o que ele fez corroborou com os erros da Ferrari. Agora não tem como a gente ficar só apontando a Ferrari como errada, sendo que o piloto também tem participação, o piloto também é uma peça da equipe. Então não é só a Ferrari que errou ali, é o Leclerc errou mais uma vez, e tudo depois que ele passou na corrida é novamente o reflexo de um quali onde que ele erra. Eu penso um pouco diferente, acredito que a culpa foi dele também, de não ter exigido voltar pra pista, mas eu acredito que foi uma coisa que a gente falou, não me lembro agora se foi no podcast passado, ou se foi em alguns pra trás, que a gente falou que a Ferrari, ela parece que ela não tem convívio social com as outras equipes, ela não olha pra fora, além do que ela vê na telemetria dela. E eles estavam confiando, né, na telemetria. Foi uma coisa que uma vez, acho que a gente pode até citar isso, mas eu tava aqui conversando com o Rubens, né? E eu falei assim, nossa, a gente sabe mais ou menos até onde os carros conseguem chegar durante os treinos livres, porque eles fazem tanto voltas rápidas quanto as mais lentas. É óbvio que nos treinos livres eles não vão demonstrar todo o potencial deles, mas a gente tem uma ideia de como vai ser uma classificação a partir desses treinos livres, né? E uma vez eu peguei e falei assim pra ele, nossa, já imaginou se, sei lá, uma equipe tá lá mais no fundo, ela pega e resolve botar os 2 pilotos dela pra poder dar, tipo, uma volta monstruosa e tirar o pessoal do Q2 ou do Q3 ou do Q1 ou do Q2? Porque você tem aquele parâmetro, né, de o que cada um vai fazer e você fica naquela confiança. Mas e se alguém der na louca e falar, tipo, esse final de semana, dane-se. Mesmo que eu vá largar entre os 10 primeiros, mas seja o último, eu vou tentar. Aí o Rubens até falou assim pra mim, mas eles têm uma ideia de como cada parte da sessão vai funcionar, então ninguém se arrisca até pra não bater. Ok, aceitável. Mas aí a gente chega aqui em Mônaco e vê que a Ferrari realmente confiou nesse joguinho, né? Tipo, vai funcionar mais ou menos assim. A gente sabe que os carros da Renault não estão lá essas coisas. Não temos que nos preocupar, porque provavelmente eles não vão passar. Mas aí é justamente um carro da Renault que acaba tirando o Leclerc. Então foi muito na confiança deles em ir por telemetria e não olhar para o que está acontecendo em volta, porque os pilotos que estão andando mais atrás, eles podem até em algum momento tentar se arriscar. Por mais que, justamente por ser Mônaco, que não tem ultrapassagem, né, que é muito difícil de os carros se aproximarem, que os carros não conseguem desenvolver uma corrida, eu vejo que é uma pista que não tem como você confiar no coleguinha do lado. Você tem que buscar dar o seu melhor e mostrar o que você tem.
não ficar acreditando que vai ser possível só porque ali no computador estão falando pra você que dá. Sabe aquela brincadeira que tem, o pessoal gosta de tirar sarro, fazer? Que o Hitler não estudou história e quis invadir a Rússia no inverno, igual Napoleão. A Ferrari cometeu o mesmo erro que a Red Bull cometeu no começo do ano na Austrália. Tô tentando só lembrar, acho que na Austrália só o Gasly que ficou no Q1, porque ela simplesmente viu o tempo dele, recolheu os carros e de repente os pilotos começaram a virar tempo e tiraram o Gasly. Simplesmente assim. Mas ainda é plausível quando é a primeira corrida do ano. Você já tá na 6ª corrida e o circuito é completamente diferente. Ela é uma prova difícil. Então não tinha como ficar confiando no que você tá vendo na tela da TV. Isso mesmo, ó. Puxei aqui, eu vou até linkar pra vocês o quali, o texto do quali da Austrália. Que foi o Pierre Gasly, aconteceu a mesma coisa com ele. O Pierre Gasly ficou no Q1 porque simplesmente ele fez a volta, o pessoal da Red Bull, bacana, deu, recolhe, de repente foi o pessoal passando. Foi o Pierre Gasly e o Carlos Sainz que ficou no Q1, porque os dois foi a mesma coisa. Confiaram, simplesmente dá. Então uma coisa que você falou que realmente é interessante, é a característica por ser mono, um piloto bate, o piloto dá uma volta surpreendente. Você tem a chance de ficar de fora. Então, por isso que eu falo... Loteria, né? Exato, o Leclerc, ele sabe disso. A Ferrari sabe, então por isso que eu falo que é os dois que deveriam ter pegado e ter olhado isso, não é só a equipe, o piloto também. Durante a transmissão contaram que o Lewis Hamilton, em determinada corrida, foi em Barcelona, pegou a telemetria, olhou dele e falou assim, bom, eu posso melhorar aqui, ali, assim, assado. O que o Leclerc tava fazendo fora do carro? Tudo bem, pode ter que ir no banheiro, mas vai e volta, entra no carro e fica, sabe? Eu achei ele com muita soberba nesse GP, ao ponto de ficar fora do carro, do tipo, fiz o tempo, pronto, tá bom, vou cruzar os braços e vou ficar aqui. Na verdade, eu penso que, por você estar disputando uma corrida em casa, a chance de dar errado é muito grande. Porque a gente já viu isso com o Ricardo. Nunca conseguiu. Então, a gente já viu isso já com o bateu Ricardo. Na trave várias vezes. A gente vezes. viu isso com o Hamilton mesmo. Com o Vettel. Você tá correndo na sua casa. Tipo, a chance de você não terminar a corrida já é muito grande. Já é gigante, então você... Exatamente, ainda mais tipo Mônaco. A morte perto do aniversário, sabe? Também tem essa teoria. Exato. Mas só que é verdade, tipo, então você tem todas essas situações que dá, assim, pra gente que não é, nós que não somos pilotos, não somos estrategistas da Fórmula 1, vemos isso e tipo, ficamos atônicos quando tem uma eliminação que nem do Leclerc, que é uma eliminação totalmente patética, tanto do lado da equipe quanto do piloto. O piloto, acho que ele tem uma culpa de 30% nisso, mas ele não tem que sair e ficar falando, eu vou conversar com a equipe pra saber o que deu errado. Meu filho, deu errado porque você saiu do carro, você tirou o capacete, tirou a balaclava, tava lá de bonitinho, sabe? Tava, mesmo que você estivesse dentro do carro, bate assim e fala assim, amigo, eu quero ir pra pista, tô caindo, tô em 12º, você já tem chance de estar eliminado, sabe? Não tem que ficar nessa confiança. Exato. Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho do resto da classificação, né? A gente teve, então, esse Q2 já sem o Leclerc. Os dois carros da Alfa Romeo, que eu acho que foi a maior surpresa do Q2, nenhum ter conseguido avançar pro Q3. Eles estavam num bom final de semana, estavam dando pinta de que provavelmente até os dois carros iriam conseguir se classificar bem. Então, eu acho que essa foi a maior surpresa quando eles terminaram em 14º e 15º. E a Renault acabou até se posicionando na frente, né? Porque o Nico Hülkenberg, ele ficou em 11º. Logo depois a gente foi pro Q3, a gente teve o Ricardo conseguindo avançar no Q3. Eu acho que aí já é o fator Ricardo, nem o fator Renault, porque é uma pista que ele tem uma cara de gostar dela, casar muito bem com ela, então ele conseguiu avançar. Mas aí a gente teve, então, a disputa pela pole, que tava dando cara de ser do Valtteri Bottas. E aí o Lewis Hamilton foi e virou 1:10.166, colocando 0,086 no tempo do finlandês e tomando a pole. E pra mim, acho que foi a melhor imagem que a gente teve da classificação. O Hamilton não acreditando que ele tinha conseguido, então ele começou a vibrar no carro e muito feliz, e saindo, né, do carro bem emocionado por conta dessa pole.
Eu acho que não foi um final de semana fácil pro Hamilton. Ele ficou o final de semana inteiro falando que ele não tava bem com o carro, ele não tava à vontade com a situação. Eles tinham que correr, então ele queria buscar o melhor pra poder homenagear o Lauda, mas ele não tinha certeza se ia ser possível, então foi muito legal a pole ter vindo pra ele. Não, foi muito bacana a pole ter ido pro Lewis Hamilton, que no sábado correu com um capacete, então tava todo mundo assim, vislumbrado com um halo vermelho da Mercedes, que foi bem bacana a homenagem. Chamava bastante atenção, né? Acho que aquele halo ficou a coisa mais linda no carro da Mercedes, aquele destaque. E, além disso, foi um embate entre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, apesar que o Max Verstappen também, né, ele mostrou ser bem aguerrido em busca da pole. Sebastian Vettel foi uma pena, porque ele estava em voltas boas, quando ele acabou encostando no guarda-reio, então acabou prejudicando a volta dele. Eu acho que é muito mais uma falha aí até mesmo de carro do que de piloto, porque o Sebastian Vettel ele casa muito bem com o circuito de Mônaco, mas o Vettel ele acabou tendo vários errinhos nessa classificação que custaram, né, um pouco das melhores voltas dele. E foi uma pena que, apesar dele ter conseguido passar antes do cronômetro zerar, ele acabou abortando a última chance de volta rápida que ele teria, até para poder tentar brigar apenas pelo terceiro lugar com o Verstappen. E além disso, o que foi legal do Q3 foi o Kevin Magnussen, né, foi o primeiro dos mortais, ali em sexto lugar, atrás do Pierre Gasly. Daniel Ricciardo, um surpreendente sétimo lugar, mas eu acho que as duas Toro Rosso, com 4 carros com motor Honda na classificação final, e o Carlos Sainz ali mostrou que realmente foi uma corrida muito mais até mesmo de características de piloto do que realmente de carros e motores. Eu acho que a classificação final ali refletiu muito mais o que está sendo o ano, a questão de aonde cada piloto quer estar, poderia estar por eles, e não pelo carro e não pelo motor. A classificação é o melhor momento que a gente vê os pilotos realmente se dedicando ao máximo. A gente vê a proximidade que a pista de Mônaco tem, mas apesar disso, por ser um circuito travado, ela é uma corrida que, nossa, mas os pilotos andaram extremamente próximos. Mas aí a gente olha para uma corrida atrás em Barcelona, que era a corrida que realmente ditava, né, as posições na pista, e a gente vê que apesar dessa proximidade em Mônaco, ela é muito pequenininha se a gente levar ela para um circuito normal da Fórmula 1. Sabe? E essa pole do Hamilton, né, foi a de número 85 dele, né, foi a pole que ele consegue, junto com ele é o maior pole dentro de uma equipe, piloto que faz mais poles dentro de uma mesma equipe, superando o Michael Schumacher. Então, você vê o Hamilton, ele começa a bater pequenos recordes, né? Os grandes recordes ainda estão para ser batidos, mas a cada etapa ele vai batendo pequenos recordes dentro da Fórmula 1. Bom, começamos domingo com a chance de chuva, que foi bem legal, porque fica aquela expectativa, que a gente sabe que Mônaco, sem chuva, a possibilidade de se formar uma cobrinha, como a própria Fórmula 1 brincou no Twitter, é grande, mas teve lá, até o Valese brincou que só choveu na cabeça da Mariana Becker, mas só que a gente teve, né, essa ameaça de chuva que não teve na corrida, né, Débora? Ela de fato não se concluiu, a gente teve umas poucas gotinhas, mas nada que atrapalhasse a corrida, ou que, na verdade, ajudasse o Hamilton, né, com mais uma parada nos boxes. Foi mais uma largada, acho que estilo Baku, os pilotos bem conservadores, a gente não teve o incidente na largada. O Hamilton conseguiu manter a liderança da corrida, deixou o Bottas para trás para poder se virar ali. Acho que o Max Verstappen fez uma boa largada, ele tentou disputar ali, né, o Vettel também tentou ultrapassar o Verstappen, não foi possível, então a gente manteve a configuração dos 4 primeiros, mas atrás a gente via porque o que aconteceu? O Pierre Gasly, ele acabou sendo punido. Então, ele perdeu 3 posições. E
por conta disso, Kevin Magnussen largou em quinto e o Ricciardo em sexto. E aí, quando a gente teve a largada, o Ricciardo conseguiu pressionar o Magnussen, ultrapassou, só que ele não tinha carro pra poder segurar a posição e nem se manter próximo dos líderes. E aí a gente tava olhando na telemetria, né, no aplicativo da Fórmula 1, e o Ricciardo começou a ficar muito longe do Vettel, mas muito. E aí quando a gente... As primeiras voltas já tava quase 20 segundos. 20 segundos foi muito rápido que começou a aumentar essa distância. Aí durante a volta 9, a gente teve a batida do Leclerc, que tava vindo alucinado tentando passar todo mundo. Já tinha feito uma bela ultrapassagem no Grosjean, na Haas, que aquilo sim é aquela coisa que o Galvão falou do Massa quando brigou com o Kubica lá em Fuji. É isso que se espera um piloto da Ferrari, mas só que o Leclerc conseguiu essa ultrapassagem com o Grosjean, ele pegou uma confiança e quis repetir a mesma ultrapassagem no Hulk. O Huckenberg, só que o Hulk cresceu, conhece, né? Ele sabe defender posição e defendeu muito bem, a ponto que não, nem tanto que nem foi punido. Ele soube defender. O Leclerc foi otimista demais em tentar repetir o mesmo golpe contra o Hulk. Não só isso, com essa manobra que ele foi tentar aplicar no Huckenberg, ele acabou danificando o assoalho do carro, então ele começou a perder rendimento. Além disso, ele furou um pneu, então a gente via ele jogando vários detritos na pista, que a borracha do pneu se espatifando, ele atrapalhando o piloto. Ele tava ali vendo que tava perdendo posição e não queria entregar a posição com o pneu furado. Eu achei aquilo um absurdo. Tipo, para, menino. Tenta ir pros boxes ou encosta logo esse carro, porque não vai a lugar nenhum. E por conta disso, na 11ª volta, a gente teve a entrada do safety car. E aí ele foi, né, pros boxes, fez aquela troca de pneu uma volta antes. E com a entrada do safety car, o Hamilton, o Bottas, o Verstappen e o Vettel foram realizar a troca de pneus. E aí que a gente começa a ver que foi aonde ditou o resto da corrida, né? Bom, a gente fala o resto da corrida porque, como até depois teve o abandono do Leclerc, a corrida seguiu com o mesmo formato, né? Só os líderes já começando a ultrapassar os retardatários. Então a gente teve ali um momento que teve acho que o Leclerc ainda estava em pista, onde que o Kubica acabou rodando numa tentativa de ultrapassagem do Giovinazzi. Então, mas só que tirando isso, o resto da corrida seguiu dessa forma. Expectativa de chuva, o Carlos Sainz relatou que teve pingo na viseira dele, mas eu acho que a Dona Maria estava borrifando água nas violetas na varanda, porque não teve chuva. Até eu acho que a água que estava caindo Eu ia falar que a água que caiu na Mariana Becker devia ser ar-condicionado, sabe aqueles ar-condicionado que fica pingando na cabeça no centro de São Paulo, uma droga. Ai, meu Deus. Bom, mas só que daí, é como você falou, seguiu daquela forma que a gente já conhece Mônaco. O Verstappen fez aquela barbeiragem autorama, dele nos box, né? A barbeiragem do Verstappen. Aí que tá, voltamos ao segundo erro de equipe que deve ser reportada também ao piloto. Outro momento que eu também acho que culpa do Verstappen. O Verstappen também tem uma grande parcela de culpa nesse lance da batida que ele teve, encontro que ele teve com Bottas nos boxes. Agora, por que eu vou explicar por que eu acho que ele teve culpa? Tudo bem que a equipe lançou ele no momento errado. Ali ele não tem culpa. A culpa dele tá em ele persistir em ficar do lado do Bottas, empurrar o Bottas, porque ele empurra. Alguém fala assim: ele não viu. Desculpa, cara. Ele só tem. Ele duvida que ele não olhou, ele não sentiu. Não escutou um barulho de um carro do lado. É impossível. Eu concordo que ele pode não ter visto no momento que ele ficou ao lado, mas só que se você assiste o vídeo, é mais de 15 segundos dele percorrendo o lado do Bottas, ele encontra com o Bottas. Então ele toca no Bottas no momento que ele já devia ter percebido. O Bottas tentou desconversar, né, depois na coletiva de imprensa. O Bottas é um gentleman, cara. Perguntaram pra ele se ele via maldade no que o Verstappen fez. Ele falou assim: eu não vejo maldade no que ele fez, até porque eu acho que o pit lane de Mônaco, ele é extremamente apertado. Então, realmente, pra ele ali, quem tinha mais culpa foi a Red Bull de ter liberado o Verstappen em cima dele do que o próprio piloto. Então, ele tentou dar... Sim, mas eu acho que a persistência do Verstappen querer ficar... Por isso que ele tomou a punição. A punição não é só por causa da equipe. A equipe, ela pode tomar outras punições. Tem multa em Até valores. Perguntaram pro Verstappen
Verstappen não, pro Bottas e pro Vettel, o que eles achavam, né? Porque o Vettel tava logo atrás, então ele tava vendo tudo o que tava acontecendo na frente dele, tava com né? pipoca e refrigerante assistindo a treta. E perguntaram, mas essa punição de 5 segundos, o que vocês acharam? Aí eles meio que falaram assim, 5 segundos em Mônaco é até grande coisa, né? Dá uma diferença, apesar que se o Verstappen tivesse conseguido ultrapassar o Hamilton, provavelmente ele tinha descontado isso na pista, mas eles acharam... O Bottas achou uma punição até ok. O Vettel, por outro lado, ele já não é tão a favor à punição, então ele falou, foi mais problema ali da equipe do que do próprio piloto. Acredito que poderia ter outra forma de dar punição do que dar esses 5 segundos. E a punição foi além depois, né? O Verstappen tomou mais 2 pontos na carteira. Então pra você ver como a minha tese bate com a dos comissários. Ele poderia... A questão é, o Verstappen poderia ter evitado a colisão. Eu acho que questão o problema... Só concluir, é o seguinte... O Verstappen, ele não fez por maldade. Eu acho que muitas vezes... Eu acho que ele não fez por maldade. Ele tentou colocar o carro pra poder ganhar aquela posição. Ele sabe que é difícil ultrapassar em Mônaco. Justamente é nos boxes que você tem que tentar ultrapassar. Exato, mas então, só que assim, amigo, tem hora que não dá. Tem hora que você vai se prejudicar. Ele se prejudicou muito mais... Não, nem muito mais, porque no final na classificação ele ficou atrás do Bottas. Mas só que eu acho que essa questão dos mais 2 pontos, levantar novamente uma discussão de se o Verstappen tem culpa ou não. No próximo briefing que tiver em Mônaco, vamos discutir sobre isso, porque sempre repercute, então vai ter essa discussão, ou em outros circuitos em que o pit lane é um pouco mais estreito, vai ter essa discussão, ou quando tem entrada de safety car, que é aquela coisa alucinante de entra 2, 3 carros ao mesmo tempo, então vai ter isso. Então é por isso que eu falo, às vezes o Verstappen, ele, cara, tira o pé, ele tinha mais carro que as Mercedes naquele Mônaco. Os carros com motor Honda renderam muito mais. Se você parar para pensar, os motores Honda renderam muito mais do que os motores Mercedes nesse auto. Tirando as duas primeiras, primeira e terceira posição, o resto do motor Honda ocupou 4 das 10 posições. Então, assim, o Verstappen ele poderia ter brandado um pouco, tentava seguir ao máximo ao lado do Bottas, naquela do quem vai tirar o pé. Se o Bottas tirasse o pé. Mas só que o Bottas não vai tirar o pé, o cara já bateu em mim. O Bottas ele também tentou redimir um pouco da culpa do Verstappen, porque ele falou que acreditou que a Mercedes foi muito ousada em ter chamado os 2 pilotos para poder fazer o pit stop, até por conta do espaço que eles têm ali no pit lane. Então, por fazer essas 2 paradas juntas, ele percebeu que elas foram mais demoradas, porque tinha que dar atenção para os 2 pilotos, e não devolveram o Bottas num momento favorável ali no pit lane. Então ele tentou abrandar, né, esse negócio do Verstappen. É que o Bottas, se vocês perceberem, ele deu uma parada na barba, tava com a barba um pouco mais rala. Por que eu tô falando isso? Não é que ele... Já me olhou pro braço. O Bottas, ele é um pouco mais do tipo, já passou. Não temos que discutir isso. Todas as vezes que perguntaram pra ele tentou falar assim, já foi, e todas gente. as vezes que deu alguma coisa, ele sempre é desse do tipo, já passou, não temos que resolver isso. Foco na próxima corrida. E ele sabe que Canadá vai ser um divisor de águas do campeonato. Ainda tentaram, né, tirar alguma coisa dele pra poder ver se... Aquela coisa, né, tentar ver se o piloto fala alguma coisa pra poder culpar o coleguinha, né. Aí até falaram assim pra ele, mas por conta disso... Você teve que parar mais uma vez nos boxes. Aí ele meio que tipo, mas eu parei, eu voltei de pneu duro. Tipo, se eu tivesse voltado de médio, provavelmente tinha me fudido. Então, deixa do jeito que tá bom que eu perdi a posição pro Vettel. Eu não ia conseguir a posição mesmo, porque ele até falou que tinha tentado se aproximar do Vettel, mas desistiu e falou, o carro da Ferrari tava rendendo muito. Vai do jeito que tá e... O ritmo de corrida da Ferrari foi muito bom. Eu acho que o Bottas, ele não é aquele cara que tenta botar fogo no parquinho, né? Tipo, ele fica lá na dele. Foi prejudicado, coitado, mas aí ele também tentou... E, gente, eu acho que o Bottas, ele é tipo a Poliana, um livro que tem de quando você é criança, você tem sempre que ver a melhor coisa das tragédias que tá acontecendo na tua vida. Mas eu perdi a posição. Mas o Verstappen também foi punido e ele perdeu o pódio. Tipo, eu cheguei no pódio. Sabe? Tipo, ele é muito poliana, muito Joseph bonzinho. Klimber da Fórmula 1. Bottas poliana 2019. Eu prefiro Joseph Klimber. Eu prefiro poliana, porque eu li. Tem no YouTube, já. Bom, então praticamente acabou a corrida. Aguardamos a chuva. Não veio.
teve uma... Aí... O Giovinazzi andando igual a avó dele, né? Por Mônaco. Não, é. Ele tava super desfilando. Leclerc faz o Q1 que nem uma avó. Giovinazzi corre igual uma vozinha. Eu não sei o que tá acontecendo. Parece que é a mãe do Francesco Bernoldi lá, que tá em Mônaco, pegou o carro, foi pilotar, alguma coisa assim do tipo, porque É engraçado porque o Giovinazzi, ele andou tão bem nos treinos livres, fez toda aquela propaganda, tipo, vou sair do limbo. E aí ele resolveu andar com a bengala na corrida. Porque o coitado também foi punido, né? Já vamos começar daí que o coitado é sempre punido em toda a corrida. Não sei o que acontece com ele. Ele também é aquela chinquene ambulante, né? Porque todo mundo tem que ultrapassar ele. na Europa. Não, e o Giovinazzi, ele conseguiu a proeza. Não, na verdade, se você olhar a classificação final, Stroll, Raikkonen, Giovinazzi conseguiram a proeza de ficar atrás do Russell. A Débora tá se rachando aqui. E o Giovinazzi ainda conseguiu a proeza de ficar atrás do Kurt. Ótimo, eu acho perfeito. Não, gente, assim, tipo, como você consegue uma proeza dessa? Você andou com o paraquedas aberto. É sério. Tipo, tem o DRS aberto, eles abriram paraquedas. Acho que o Giovinazzi, ele deve ter passado... Ele deve ter ficado... O Kimi Raikkonen, ele deve ter ficado numa noitada naqueles iates, comemorando o 30º GP do Kimi. O Kimi pegou e chamou ele e falou assim, vem cá, italianinho, eu vou te mostrar o que é a vida em Mônaco. E foi, levou ele pra todos os lugares. Ele chegou na corrida, tipo, o que eu faço? Porque assim, né, Antônio Giovinazzi não é James Hutt, que pode ir pras noitadas e correr, entendeu? Não sei o que acontece. Essa corrida é aquela corrida que eu não tenho nem como defender ele, entendeu? Porque se eu pudesse, tacava uma pedra. Você cuspia nele da sacada. Cuspia da sacada lá. Não, e assim, essa é uma corrida que, tipo, colocou alguns pilotos em umas posições que você vê Hülkenberg na frente do Russell e o Stroll lá atrás, o Pérez em 13º. Eu acho que no box da Williams ninguém tava nem entendendo o que tava acontecendo. Não, o pessoal já tava desmontando as coisas. Tava assim, vou desmontar, todo mundo inútil. Aí, ué! Não, e o Giovinazzi, ele teve a proeza de terminar 2 voltas atrás do líder. O que eu acho... E com safety car. É que foi punido, né? Então a gente brinca, mas o Giovinazzi foi punido. Mas mesmo assim, você tem a preula da Stroll e o Raikkonen que ficaram disputando posição. Ele foi punido, mas ele foi punido na hora que tava, né? Que a vida puniu ele. Não, o grid tava formado paradinho ali, ele foi punido, entendeu? Ele perdeu a posição, naquele momento ele estava na mesma volta de todo mundo. Eu não entendi o que aconteceu. Ele fez... É aquela coisa, né? Se a gente tem a fórmula Mercedes, a gente tem a fórmula Giovinazzi, porque ele corre sozinho na dele lá, bem tranquilo, ninguém avisou pra ele que ele tem que correr. Bom, humilhação pra Alfa Romeo, né? Que conseguiu a proeza de colocar seus 2 carros entre as Williams. Eu gosto da Alfa Romeo porque ela faz uma puta de uma propaganda e tá fazendo isso desde, né, de Barcelona lá, quando teve os testes de pré-temporada. Não, ela e a Renault. Aí começa a cagar. Ela aqui, né? e a Renault conseguiram, assim, foram promessas do ano, que conseguiram, até o Fusinato perguntou no Twitter, né? Nossa, onde que o Ricciardo errou? Eu falei, quando assinou com a Renault, que ele deve estar, tipo, batendo capacete no ralo quando vê. O cara tomou volta dos líderes. O cara chegou a tomar volta dos líderes. Então, assim, o cara que venceu ano passado, pelo soberano. menos ele tava disputando com os líderes, tomou volta, mas tava ali. Ele deve estar sentindo um gostinho, tipo, olha, tô aqui, galera. Saiu na foto, né? Conseguiu passar pelo menos 5 segundos na transmissão. Já pagou o patrocínio. Apesar de ter tido esse grid final ali, já meio decidido, né? Lá na ponta, o Verstappen, ciente que tinha tomado uma punição de 5 segundos, começou a fungar um cangote do Hamilton, desesperado para ultrapassar. Assim, o pessoal pode falar, foi uma corrida monótona, pode não falar chata, foi uma corrida monótona? Foi. Mas, para quem acompanha, olhando essas coisas, que é desde qual a distância que tá de Zezinho, de Huguinho, de Luizinho. E do Giovinazzi? E do Giovinazzi, é muito bacana. Porque, de certa forma, os 4 pilotos ali no final começaram a se aproximar, distanciar. Principalmente o Vettel e o Bottas. Já que eles vinham, chegavam, ficavam no mesmo enquadramento, né? Se a corrida acabasse em alguns momentos ali, a gente sabia que o Verstappen ia perder a posição, mas teve alguns outros momentos que parecia que o Verstappen só perderia a posição pro Vettel, por conta da distância que o Bottas tinha tomado do Vettel. Mas o Bottas estava naquela da busca da volta rápida. Da volta rápida, ele falou porque isso. ele sabia, né, que o
era o Grosjean, depois foi o Gasly que ficou atrás dele, chegou a ficar bastante tempo, uma distância bem grande, chegou a dar 29, 30 segundos. O Gasly ele conseguiu até parar e colocar um pneu mais novo, então ele queria garantir-se um ponto a mais. Porque a gente já viu que o campeonato estava sendo decidido até Mônaco, estava tendo desempate por causa dos pontos de volta rápida, e que com certeza esse ano vai fazer muita diferença, né, no final, principalmente Vettel também, a gente sabe, vai querer entrar na briga, mas entre Hamilton e Bottas, então a disputa entre os dois ali tem um pouquinho de volta rápida. E a gente depois foi tendo o desenvolvimento da corrida. Verstappen tinha alguns momentos que parecia que ele ia encher a traseira do carro do Hamilton. Aqui em casa foi uma coisa muito engraçada, porque eu geralmente torço pro Vettel e o Rubens, ele tá ali, né? Torce pra McLaren, mas dá aquela torcidinha pro Hamilton, pro Bottas. E aí nessa corrida a gente inverteu os papéis, porque eu tava alucinada torcendo pra que o Hamilton garantisse a ponta. O Rubens queria que o Hamilton e o Verstappen se chocassem pra poder ter uma vitória do Vettel e dar aquela mexida no campeonato. Mas eu não aguentava ver esses dois carros juntos. Nossa, foi volta, e eu só queria que alguém pegasse e desse a bandeirada logo pra poder acabar essa corrida, porque eu já não tava mais aguentando. Não, eu tava na torcida realmente de, como o termo que a Mariana usou, ciricutico, né? Ciricutico. Desse um ciricutico ali entre os dois primeiros, porque realmente o Vettel ganhando, a gente ia ter toda essa situação de que o Hamilton sairia com 25 pontos a menos, o Bottas continuaria líder, mas só que o Vettel seguiria em terceiro lugar, mas só que com uma pontuação, uma diferença muito grande do Verstappen. Então a gente tinha todo esse cenário que eu torço para um campeonato ser disputado até o final, até Abu Dhabi, independente de quem seja o campeão. Vettel, ou Hamilton, ou Bottas. Para mim, qualquer um dos três, desde que seja disputado até o final, mas do jeito que está se desenhando, a gente vai ter de novo no México, ou antes, o Hamilton campeão. Porque o campeonato de construtores a gente já sabe que tá praticamente decidido. Decidido para Mercedes, mas só que o Hamilton, ele, quando abre uma distância muito grande, o Bottas, ele é um bom piloto, um excelente piloto, mas ele, para descontar essas diferenças, começa a ficar cada vez mais difícil, porque ele não tá disputando posição com um piloto, que é um piloto assim que tá brilhando porque o carro é bom. O cara tá brilhando porque ele é o melhor hoje do mundo. O Hamilton, ele tava falando que desde o começo do ano ele não tá se encontrando com o carro, mas é aquela coisa, né? Ele não se encontra, mas ele consegue trazer resultado. Exato. O que eu queria do Hamilton vencer essa corrida era por causa do sentimento do Lauda. Porque eu acredito que foi um final de semana muito pesado pra Mercedes ter que lidar com toda uma estrutura de uma corrida. E a homenagem que ele fez daquele capacete, pra mim, foi uma puta de uma homenagem, assim. E fora que foi uma coisa que o Rubens estava falando, né? Quando a gente tava assistindo a corrida. O legal do capacete vermelho do Hamilton não era só por causa do Lauda, mas porque você tinha a sensação também do Schumacher, né? O Schumacher tem a última pole dele, foi em Mônaco pela Mercedes. É lógico que ele não pôde largar na pole porque tinha uma punição, mas ele bricou, ele quis aquela pole. Então eu na hora que eu vi o capacete vermelho, me despertou muito mais a lembrança do Schumacher do que o do Lauda. Mas é lógico, na hora que eu vi o Hamilton para entrar no carro com o capacete vermelho, com aquelas duas faixas brancas lateral, deu aquele aperto. O Vettel já tava com capacete, e que era legal, que eram duas épocas distintas do Lauda. Lauda da década de 70, né, da era Ferrari, e o Hamilton com capacete vermelho da era McLaren. Então ali, gente, é aquela coisa, sabe, de filme que você, ou um livro que você pega, tem vários easter eggs que você vai juntando assim, vai transformando numa coisa muito grande. E o Vettel, com o capacete dele, era muito significativo. Todo mundo criticou, a Ferrari fez uma homenagem pequena, colocou só o nome, eu vi essas críticas. Mas assim, eu acho que às vezes a gente tem que entender até o sentimento que pode estar rolando na equipe. É difícil às vezes você lidar, é difícil você fazer uma homenagem gigantesca e quanto mais homenagem você faz, mais você desconcentra a equipe, porque imagina, toda hora você olhar e ver aquela homenagem, você pode ter um aperto no coração. Eles já vão carregar durante o ano inteiro aquela estrelinha vermelha em homenagem ao Lauda. Eu achei isso na Mercedes, mas na Ferrari, eu acho que a homenagem do... O Leclerc também teve no capacete dele homenagem, então eu acho que as homenagens foram na medidas que cada um conseguia comportar.
O Hamilton no final de semana ele teve uma crítica muito dura do John Watson, não o companheiro do Sherlock, mas ex-piloto da McLaren, que foi companheiro do Lauda, que chegou a superar o Lauda em certos momentos na McLaren. O John Watson foi dar uma entrevista, acho que para a Autosport britânica, não me recordo agora, mas só que ele criticou duramente o Hamilton, porque o Hamilton não participou nem da coletiva de imprensa. Ele foi pro box de moto, saiu, não conversou com ninguém. Então o John Watson falou, pô, a gente quer saber como é que ele tá se sentindo. Mas às vezes é tão duro pro cara. Ele mesmo falou depois que um dos pilotos, uma das pessoas, né, que trouxe a argumentação para ele sair da McLaren, que o Hamilton tinha um apego muito grande por ser a casa dele desde os 8 anos de idade, para ele sair da McLaren e ir pra Mercedes, foi o Lauda. Então, o Lauda que convenceu ele, né? É. Foi uma coisa que eu falei com a Rafaela do Garota da Fórmula 1. A gente até tinha conversado bastante nessa questão do Hamilton, da grande cobrança que estava tendo em cima dele, né? E eu falei assim, acho que cada um sente a sua dor de uma forma. Para ele, o Lauda era como um parente, porque ele conviveu com o cara há muito tempo. Acho que dali, diretamente, o Hamilton foi o que mais teve apego pelo Lauda. Então era difícil você cobrar que a pessoa falasse uma coisa. Tenta se colocar no lugar da pessoa. É a mesma coisa de você ter um sentimento de você perder uma mãe, perder um pai. Na hora, você nem consegue assimilar que essa perda aconteceu. Então como é que você quer cobrar que uma pessoa fale alguma coisa? Ele, dependendo do estado que ele fosse falar, ele até ia ser falho comentando aquilo. Então deixa a pessoa absorver a morte, espera. Existia sim a preocupação para poder saber como é que tava a cabeça dele, porque justamente por ser uma pessoa próxima, eu acho que a preocupação que a gente deveria ter era com a saúde mental do Hamilton, de como ele tava se sentindo, e não o que ele deveria falar para as pessoas. Porque falar é uma coisa muito jogada ao vento, assim. Você pode falar que você gosta de uma pessoa e no fundo, lá no fundo do seu coração, você nem se importar com aquela pessoa. E ali ele tava sentindo toda a dor. Você entra nos boxes da equipe e você sabe que aquela pessoa não vai estar mais ali com você. Que por mais que ela tivesse afastada por um problema de saúde, ela não vai voltar. Esse problema de saúde não vai ter uma recuperação e ele não vai voltar ali a estar do lado da equipe, apoiando, ajudando. E foi uma coisa que o Hamilton falou, a Mercedes só é a Mercedes hoje por causa do Lauda. Tanto que a Mercedes iniciou, né, com a configuração do Ross Brown. O Ross Brown começou não a concordar com as diretrizes, a forma que o Toto Wolff e o Lauda trabalhavam, e o Ross Brown saiu e mostrou que foi sim uma decisão até mesmo boa para a Mercedes, que ao final a Mercedes se tornou essa multicampeã aí em decorrência dessa administração Lauda Toto Wolff. Então eu acho que fica legal essa discussão nossa agora sobre essa questão de homenagens, que eu acho que a homenagem tem que ser cada uma limitada a um ponto. A McLaren mesmo colocou só um escudo, né, com o ano de 1984, foi o título que o Lauda conquistou pela equipe. A Haas fez uma coisa mais espalhafatosa. A Haas tem aquela questão muito de marketing, né? A Alfa Romeo, eu não vi propaganda de homenagem dela, e parar pra pensar, a Alfa Romeo ela até teria bons motivos para fazer uma homenagem até bem maior que da Haas, porque até a última vitória da montadora, né, na Fórmula 1 foi com o Niki Lauda. Então você tem toda essa questão de que vai pela dor, vai pelo sentimento de cada um. A Toro Rosso, que não tinha nada, assim, vamos parar pra pensar, tinha lá uma homenagem até bonita. Então acho que assim, é aquela coisa da gente ter a concentração focada, né, pra um período. E no que aquilo ali ia afetar cada um diretamente. Porque as equipes que tinham um distanciamento maior do Lauda até poderiam fazer uma coisa mais espalhafatosa, porque não tinha aquele convívio direto. Essas quatro equipes, né? Alfa Romeo, a Ferrari, Toro você Rosso, via nitidamente, McLaren e Mercedes. Você via nitidamente também que o Vettel estava bem emocionado com a perda do Lauda. O capacete dele também foi uma... Chegou numa corrida, que o quali ele ainda tava com aquele capacete que o layout do Raikkonen dá. Na corrida, não. Na corrida ele o do Hamilton, sim. O do Hamilton. Na verdade, ele não sabia se o capacete ia ficar pronto pra corrida. Então foi até por isso que ele não divulgou e nem fez alarde sobre o capacete. Eles conseguiram entregar. O Hamilton não sabia se esse capacete ia ficar pronto, então por isso que ele não fez um alarde da utilização dele na corrida. E aí, como conseguiram entregar pra ele, aí ele decidiu usar na prova. Eu achei bem
legal porque a imagem final a gente tinha 2 pilotos, né, que acabaram nas 2 primeiras posições com uma homenagem pro Lauda. E foi legal deles também terem optado por utilizar o boné vermelhinho com o nome do Nick, né? Tava escrito Nick. Foi muito legal porque o Hamilton e o Vettel decidiram colocar o boné. Aí acho que o Bottas viu que eles estavam fazendo isso, foi lá e arrancou o boné dele preto, jogou e botou o vermelhinho. O Vettel tava com vermelho sem estar escrito. Aí ele viu o Bottas e o Hamilton com o boné escrito. Ele pergunta pro Bottas... Tipo, onde... Aquela coisa quando a gente encontra um colega com alguma coisa, onde você comprou? Ele virou pro Bottas, mas espera aí, onde... E o Vettel sai da salinha, pega o boné, na hora que ele tá entrando, o Bottas vai até a porta e arremessa o boné da Pirelli pra equipe. Cara, isso é muito foda. Porque, tipo, tem todo um protocolo. Ainda mais Mônaco, que tem um protocolo. E foi, tipo assim, uma solenidade muito bonita, né? Teve a tocar os hinos, foi muito respeitoso, os pilotos não estouraram champanhe. Aí é o único momento que é engraçado que o Hamilton desce, ele some, os dois ficam, cadê ele? Ele sai pra jogar champanhe nos jornalistas e depois a gente descobre, a Fórmula 1 tweetou, né? Que era no Nico Rosberg. Ele foi atrás do Nico Rosberg pra jogar champanhe no Nico. O Nico saiu correndo. E até, eu não me recordo agora, peço até desculpa, acho que é o Pablo que tweetou falando assim, que seria legal os dois voltar, né? Aquela amizade da época do kart. Então, às vezes, né, até um acontecimento desse, né? A morte de um ente, né, querido entre os dois. Porque o Nico também, né, foi pra Mercedes quando a Mercedes começou, então tem toda essa fase junto com o Lauda, que seria legal, né, quem sabe ver os dois novamente, como foi Senna e Prost, que em 94 os dois se tornaram grandes amigos, então fica legal. Bom, amigos, GP de Mônaco foi isso, foi uma excelente corrida nessa questão de emoções, é lógico que teve aquele momento... serpente, momento de trilho, mas só que é o que eu sempre falo, pessoal. A gente tem que sempre buscar a melhor coisa da corrida, né? O melhor lado. Problemas vão ter em todas as provas, mas a gente tem que ver o melhor lado, porque a disputa do Verstappen com o Hamilton foi eletrizante. É um jogo psicológico, onde os pilotos começam a colocar um carro do lado do outro, o Hamilton, ele tinha muita cobrança com ele mesmo, porque ao mesmo tempo que ele sabia que ele não podia parar, porque em 2015 foi isso que aconteceu em Mônaco, né? Ele ficou reclamando, teve a entrada do safety car, aí ele foi parar nos boxes, perdeu a posição. Então nessa corrida ele acabou falando que ele tinha aquele sentimento de que ele não estava mais conseguindo controlar o carro, que estava difícil guiar. Ele realmente queria parar, mas ele tinha lembrança de 2015, que se ele parasse, ele tinha certeza que ele ia perder aquela posição, não só aquela, mas pelo menos as 3 primeiras posições ali, não ia ter mais como ele recuperar elas. Então era um jogo com ele mesmo, e tudo que ele tava falando ali no rádio, nem era muito pro engenheiro dele, ele tava tentando falar pra ele, tipo... Não tá dando mais, eu não tô mais conseguindo. E brigando com ele pra poder se manter na pista. Ele até falou assim, a gente tem que confiar, né, na escolha que a equipe fez. Apesar de eu ver que não foi a melhor. Se eu tivesse com pneu duro, eu tenho certeza que eu teria rendido melhor até o final da corrida. Até porque ia colocar eles numa posição de igualdade. Mas eu vi, foi uma coisa também que o Hamilton acabou falando, né, que... Ele não consegue recordar muito das outras corridas dele, que tem poucas corridas que são marcantes pra ele, mas essa foi uma corrida que acabou marcando muito, porque foi esse desafio, né? Você tem o desafio de anos atrás e tem que conviver e acreditar no que tá acontecendo ali fora. E dentro do carro é só ele, né? Só ele que tem o poder de controlar o carro e buscar o melhor traçado e tentar defender a posição. Então foi interessante. Eu gostei bastante dessa corrida. E, bom, e é legal que deu aquela movimentada no Mundial de Pilotos, né? Porque o Lewis Hamilton segue líder com 137 pontos. Valtteri Bottas segue em segundo com 120 pontos. Sebastian Vettel ultrapassou Max Verstappen, né, com 82 pontos contra 78 do holandês. 4 pontos de diferença, mas já é aquela coisa que a gente fala, né? Qualquer diferencinha ali, qualquer gordurinha agora é uma boa. O Leclerc tá bem atrás na 5ª posição, são 57 pontos. No 6º lugar vem o Pierre Gasly
com 32. No 7º lugar, o Carlos Sainz com 18 pontos. Na 8ª posição, Kevin Magnussen com 14 pontos. No 9º lugar, o Sérgio Pérez com 13 pontos. E ainda em 10º, Kimi Raikkonen com 13 pontos. É engraçado como é discrepante, né, a diferença entre o Lewis Hamilton e o Bottas contra os demais, até mesmo contra o próprio Sebastian Vettel. O Lewis Hamilton tem 2 vitórias de vantagem pro Vettel, o Bottas tem uma vitória e uma gordurinha a mais aí de diferença, então realmente não tem como não deixar de apostar nos pilotos da Mercedes. Esse ano a Mercedes tá superior e olha que o Lewis Hamilton ainda fala que o carro não tá aquelas coisas, não né? Tá Ele aquela não coisa. casou com o carro. No Mundial de Construtores, aquela coisa, né? Mercedes soberana com 257 pontos, a Ferrari em segundo com 139, Red Bull em terceiro com 110, McLaren em quarto com 30, Racing Point em quinto com 17 pontos, Haas em sexto com 16, Toro Rosso em sétimo com 16 pontos, a Renault em oitavo com 14, Alfa Romeo em nono com 13 e a Williams na última posição com nenhum ponto. Engraçado que entre a quinta e a nona a diferença de 4 pontos. Então assim... E foi o resultado dessa prova, né? Porque a Alfa Romeo tava mais pra cima, mas como a gente teve os 2 carros da Toro Rosso terminando na zona de pontuação e muito bem. Ricardo pontuando, Grosjean pontuando, né? Então, o que acontece também é que qualquer piloto que conseguir ficar pra cima, né? Conseguir uma boa classificação, vai conseguir levantar a equipe. Então, eu acho que essas 4 posições aí do quinto ao nono vão ficar se alternando durante o ano, né? A McLaren eu acho que vai conseguir chegar a ficar ali em quarto sem ser incomodada, mas também não vai conseguir incomodar a Red Bull. Incomodar, ela tá bem distante. A Racing Point visava esse 4º lugar, mas por conta dessa discrepância que a gente tem, né, ao longo das corridas, que a Racing Point tá muito bem num circuito e muito mal no outro, então ela também vai trazer essa variação pro campeonato. E a Alfa Romeo é aquilo, né? Vai ter corridas também que vai estar muito bem, outras nem tanto. A gente espera uma constância um pouco maior da Haas, mas ainda temos bastante corridas pelo ano, então vamos ver. Que uma dupla como Hülkenberg e Ricciardo em 8º lugar. Bom, o GP de Mônaco acabou. Vamos dar só uma palhinha sobre o que a gente viu na Indy 500. Já avisando aquele momento disclaimer para todo mundo, não atirem pedras na gente. Nós não somos... acompanhamos, né, a Indy do começo do ano até o fim. A gente mais dá... Eu, principalmente, assisto as corridas daquela forma que eu acho que eu já falei para vocês aqui no programa. Eu sento, assisto, mas ligação com a corrida é quase zero, é mais para apreciar, porque eu gosto. Eu acho bem interessante, que nem... Agora, antes da gente gravar, a gente estava assistindo NASCAR, né? Charlotte, 600 milhas de Charlotte. 600 milhas de Charlotte. Gostoso, mas só que assim, se você parar pra perguntar pra mim, eu só vou lembrar do Kyle Busch, do Lugano, do Elliott, que são personagens que também já passaram aqui pelo Boletim do Paddock. Mas a Indy 500, agora vamos falar. Falaram tanto que a Mônaco é um pouco maçante, a Indy... ela só teve realmente assim um pouco mais de emoção quando o Bordés e o Graham Hall se chocaram, né, na pista. Eu acho que ali foi acidente de corrida, pra gente não se estender numa discussão sobre quem teve culpa. E também o final ali, disputa entre o Pagenaud, que foi o vitorioso, com o Rossi e o Sato chegando em terceiro ali. Então foi algo bem empolgante no final. Teve muito disputa, mas só que eu acho que as disputas intermediárias são aquelas em decorrência da qualidade de carros, que tem pela característica da própria categoria. Eles visam também o campeonato, porque essa prova a pontuação é dobrada, né? Exato, então para uma equipe que é pequena, compensa ela brigar para permanecer entre quinta e sexta posição, não tentar galgar para chegar à vitória. A gente tem aquelas equipes que são formadas apenas para as 500 milhas, para poder disputar o prêmio. Não, só o espaço que tem da mídia, de tudo ali, ela já consegue uma grana, não largando, às vezes consegue já conquistar um dinheiro que é bom. Então as 500 milhas têm essas características. Eu gostei da corrida, foi uma corrida gostosa de se acompanhar. Eu vibrei até a última volta, porque eu queria muito que o Simão Pagenaud ganhasse. Porque ele liderou a prova inteira, né, praticamente de ponta a ponta.
Então, ao meu ver, era injusto ele perder a posição pro Rossi, mas as últimas voltas foram extremamente eletrizantes, porque o Rossi pegava o vácuo pra poder ultrapassar o Paginot, e aí tinha horas que parecia que os dois iam bater, iam lascar toda a corrida, e pelo menos os 3 primeiros estavam visualmente próximos e no tempo também. Então, nossa, acho que foi... Eu gosto muito da Indy 500 ter um evento assim que para todo pra mundo. mim é o maior assistir. evento de automobilismo que tem, né? Eu acho que, né, em questão de evento, do dia, do momento, ela é maior até que a Fórmula 1, mas por causa de N características que a Fórmula 1 não tem, e guardado proporções de cada categoria, que é o que eu sempre falo. Cada uma tem uma proposta diferente da outra, que nem futebol e basquete. São 2 esportes que utilizam bola, mas são diferentes. Uma coisa que foi legal, né, que o Paginot, ele ganhou a corrida usando o motor Chevrolet. Com a Penske. Com a Penske. E o último francês a vencer uma 500 milhas foi o Gaston Chevrolet, um dos fundadores da companhia. Então acho que é aquela mesma coisa que a gente falou agora há pouco dos easter eggs da Fórmula 1, da questão lá do Lauda, tudo. E do automobilismo. Do automobilismo é até legal que quando você vê isso, né? Que o último francês... Na verdade, até o último francês que ganhou realmente foi o Gilles de Ferran, mas só que o Gilles de Ferran... É naturalizado brasileiro, né? Então a vitória é aquela coisa, bebeu água no Brasil, passou mais de 2 semanas aqui, perdeu o passaporte, tira uma identidade no poupatempo, se torna brasileiro e... Foi uma corridaça, foi gostoso. É uma pena, assim, os brasileiros não terem tido aquele destaque que se espera, né? Principalmente que Hélio Castro Neves é um dos maiores vencedores de todos os tempos da categoria, mas o Hélio Castro Neves também ele já tá que nem o Alonso, só participa das 500 milhas. Né? O Alonso tentou participar, na verdade. Foi aquela corrida que a gente não viu aqueles grandes acidentes. O maior problema que acontecia era no momento das paradas, porque a gente tinha aquelas equipes que realmente não estão focadas no campeonato, e aí tinha umas barbaridades. O Ericsson, né? O Rossi mesmo foi prejudicado numa das paradas dele, que a bomba não engatava pra poder... O Ericsson bateu no pit stop porque simplesmente não soube usar o freio. Então tem essas coisinhas que foi bem bacana, mas só que os acontecimentos estavam sendo um determinado momento da corrida só nas paradas, não estava sendo na pista em si. A corrida, realmente, o vencedor é definido nas 60 voltas finais, que é quando as equipes estão trabalhando mais e focando essa primeira posição. Economia de combustível, tem tudo. Então pneu, tudo. Então, pra mim, que não acompanho o campeonato tão ferozmente, assim, eu gostei da vitória do Paginot. As últimas voltas, eu vou repetir de novo, foi incrível. Meu pai tava eu até conversei com ele, que ele falou, nossa, eu não consegui assistir a Indy inteira, mas eu peguei as últimas voltas e fiquei grudado ali, porque tava uma disputa muito acirrada entre os primeiros. E a gente falei dos brasileiros, né? Mas o Matheus Leite teve um bom desempenho, correu muito, chegou em 15º, mas olha, foi uma posição muito boa para um piloto novato, né? Que nem ele. Então, ainda mais com uma equipe forte, que é uma equipe assim que, pelo que eu tô acompanhando da Indy, ela é uma equipe bem parecida, vamos supor assim, com uma Toro Rosso, que é uma equipe que pode brilhar, mas nem tanto que na semana passada eu assisti, né, na semana retrasada, desculpa, teve GP de Indianápolis, que era um circuito misto, choveu e o Matheus, pelo que eu entendi, ele é um excelente piloto na chuva e ele correu muito em Indianápolis, no circuito misto, na chuva, sobre a hora de parar, é aquela coisa que piloto também tem que saber a hora de opinar. Então o Matheus, ele é um piloto que acho que a gente pode ficar de olho, eu acho que ele tem um grande futuro no automobilismo, principalmente na Indy. A escolha dele de ir para os Estados Unidos, permanecer na Indy, focar na Indy, não querer ir para a Europa, focar na Fórmula 1, como eu lembro que na época muitas pessoas criticaram ele. Ele tem o Tony Kanaan de companheiro, que eu acho que dispensa comentários. Acho que o Tony é um cara que, para quem quiser saber um pouco até da vida dele, eu vou linkar o texto que o Valese fez sobre o Tony, então vale a pena. Tem Indy 500 vencida. Bom, pessoal, foi isso sobre a Indy 500. Foi um final de semana recheadíssimo de automobilismo, de corridas. Como o mundo da F1 lá do Fabrício falou, foi o Dia Mundial do Automobilismo. A gente teve corrida o dia inteiro. Começou com o Globo Rural, carrinho de café, corrida, então seguiu durante o dia, né, Débora?
Aquele final de semana que nenhum amante do automobilismo consegue colocar defeito. Sempre tem uma prova ali pra você acompanhar. Agora que a gente tá finalizando a gravação, a NASCAR ainda tava passando, então... Foi um final de semana bem cheio. Agora eu só tinha comentado que ia falar uma coisa sobre a McLaren, que foi bem legal durante a transmissão, que falaram que realmente a McLaren, eu achei bom não ter se classificado, porque ela desmereceu a categoria e desmereceu os pilotos que estavam disputando as 500 milhas, com uma soberba e uma arrogância de tipo, nós estamos vindo da Fórmula 1, nós temos somente um carro, nós não precisamos de ter toda a estrutura que vocês têm, para poder conseguir repetir o que a gente fez na época da Andretti. Que lá em 2017, o Alonso foi o piloto que mais liderou a prova, foi o piloto que mais deu voltas na liderança, tanto que ele ganhou o prêmio de melhor estreante, né, melhor Hulk da prova. Ele fez algo bem semelhante com o que o Pagenot fez esse ano, né? Sim, mas só que o que acontece? Naquela época eles tiveram a tutela, o auxílio da Andretti e da Honda. Dessa vez não, eles foram soberbos, eles tiraram um membro da equipe da Fórmula 1, que agora eu torço para ele voltar para dar um jeito lá, auxiliar, ou que foque na Indy, mas foque com uma equipe que participe de mais ovais. Participe de uma temporada. Eu acredito que... A McLaren tem que participar de uma temporada para querer disputar umas 500 milhas. Até mesmo por questão de... Tem que conhecer a estrutura da categoria em respeito a toda a história. Não é só chegar e tentar dar um título para um piloto só por dar um título. Tipo, a Indy tem uma história. O que o Alonso fez na Toyota foi legal. Ele disputou, ele vai disputar o título da WEC novamente pela Toyota. Eu acho que ele poderia disputar um título da... 2, 3 anos ali na Indy, mesmo que ele conquiste as 500 milhas, eu acho que a McLaren ela pode formar sim uma equipe dentro da Indy. Eu acho que tem dinheiro, tem estrutura para isso. O Zac Brown tem esse foco, ele já falou. Então eu acho que se é para criar um braço dentro da Indy, faça direito, né? Respeite a categoria, porque é diferente daqueles americanos que criam equipe, desenvolvem equipe só para correr em ovais. Tem isso na Indy, tem pilotos e carros que só foram para as 500 milhas. Foi o caso do Junco, né, que foi a equipe do Kaiser que tirou o Alonso, né? Ele só tinha um carro, só tinha uma estrutura para participar, mas só que a diferença é que aquilo é a vida deles. É tudo, eles se doam para aquele dia do ano. Diferente da McLaren. A McLaren, não deu ali, vamos comemorar o Carlos Sainz que teve uma boa colocação. Nós somos quarto no Mundial de Fórmula 1. Então é por isso que eu falo que a McLaren foi com muita soberba, muita arrogância e prepotência para a Indy. Porque você vê, o Alonso bateu o carro, não podia colocar, não tinha peça, não tinha outro carro. Não pôde disputar, treinar, porque não tinha um outro carro com a mesma pintura. Então nem um segundo carro eles pensaram, tá? Foi tanta soberba, tanta questão de nós somos fodões. Nós temos o melhor piloto. Melhor piloto, melhor carro e mereceu. Perdemos dinheiro pra caramba, perdemos tempo, mas só que é aquele tapa na cara que às vezes eu acho que a McLaren tava precisando desde a época da Honda. Que falava que a Honda era isso, aquilo outro, tá com 4 carros hoje em Mônaco. Fala isso da Honda. Primeira corrida da Honda no ano com o Max Verstappen consegue pódio. Então eu acho que a McLaren tem que descer do pedestal e aceitar muito mais. Bom, acabando esse momento puxão de orelha, só relembrando o pessoal que vamos dar uma respirada agora, porque só dia 9 agora que a gente vai ter corrida com GP do Canadá e Stock Car em Londrina. Depois, dia 15, temos carteiros, excelente. Ótimas fotos. Na Granja Viana, então quem estiver em São Paulo, quiser ir lá comparecer, encontrar com a gente, chama. É bem legal. Temos muitos apoiadores que correm lá. Froner, Celone, o Arthur, Bunnyman. Então é bem bacana a participação lá. É uma confraternização do boletim também, né? Acaba se tornando. Foi bem legal o Arthur, que dispensa comentários da participação dele, tanto nos carteiros como aqui, tá sendo sensacional. Dia 22 de junho, Fórmula E, na Suíça Inverno. Também temos o retorno. Já aproveito o gancho para falar da Fórmula E, que o BBcast tem o seu primeiro BBcast proibido. O BBcast que eu, a Cíntia e o Sérgio Milani gravamos do Epix de Mônaco. Infelizmente eu tive complicações no parto, vamos por essa forma, do podcast, na edição. Então já fica aqui meu pedido de desculpas a todos, né, os ouvintes. Esse programa sim vai sair, só que é uma edição que está sendo muito mais delicada e trabalhosa de se fazer. Então vai valer a pena ela sair e depois ouvir, porque eu, o Sérgio Milani e a Cíntia, após o término do review da corrida, batemos um papo sobre importâncias de alguns GPs, então ficou muito bacana. E hoje já sai também, junto com o BBcast, o review em texto da Cíntia
do Epix de Berlim, que foi vencida pelo Lucas de Graça. Então leiam, comentem, participem. E eu sou o Rubens GP Neto, vocês me encontram em todas as redes sociais por esse nome. Vocês não deixem de verificar o nosso post sobre o apoio-se do Boletim do Paddock. Como foi dito no começo do programa, a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo é muito importante para a manutenção do site, do BBcast. Então eu acredito aí que com mais pessoas entrando e participando, nós vamos conseguir atingir novas metas. Vejam as nossas metas, que tem desde e-books até canal no YouTube. Então eu acho que vai ser bem bacana a gente conseguir atingir elas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora, obrigada por escutarem o podcast até aqui. Como o Rubens disse, não deixem de conferir a nossa campanha no Apoie-se. Se possível, contribua com ela e até a próxima. Vamos ter várias corridas por aí e é só conversar com a gente através das hashtags do Boletim do Paddock, Fórmula 1 no BP, Stock Car no BP, FE no BP e também pelo nosso Twitter, que é Diz no Boletim que. Até mais!